Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a ideia aqui é mostrar para vocês como fazer vendas através do pós-vendas. Então, assim, é muito importante nesse momento do pós-vendas a gente fazer contato com o cliente de forma efetiva e não ficar aqueles atendimentos morosos ou muitas das vezes aquelas ligações que faz para o cliente falando: e aí, você vem fechar? E aí, o que que deu o produto? Ah, e aí, o que que você achou? Por quê? Normalmente esse cliente ele recebe várias ligações assim, não é só sua. Lembrando que o cliente ele não está consumindo apenas na nossa loja, ele está consumindo em várias lojas, né? Então a ligação nossa tem que ser uma ligação diferenciada, aquela que vai causar surpresa para o cliente ao ponto dele falar: opa, essa ligação aqui é diferente, gravar o seu nome e você gerar uma fidelidade a esse cliente, fazer com que ele sempre lembre de você como a melhor opção de escolha, ou até mesmo o vendedor que ligou para ele e em nenhum momento falou da venda. Para isso, eu dividi esse mini treinamento, né, em 3 etapas. Nós vamos falar da primeiro, o perfil do cliente. O segundo, construção do script fazendo o cliente agir. E o terceiro, o poder da ligação. Nós vamos falar desses 3 tópicos detalhadamente, dando exemplo, exemplificando para que vocês possam usar no dia a dia de vocês, para que vocês consigam construir umas ligações mais poderosas, uma troca de mensagem mais poderosa com o cliente, fazendo o cliente literalmente olhar para vocês com um olhar diferente, fazendo o pós-venda tornar uma nova venda para o cliente, de forma que eu faça ele agir e voltar à loja como uma indicação ou voltar à loja para que ele possa comprar mais com vocês. Pessoal, eu sei que muito antes de ligar para o cliente, é importante a gente também entender o perfil desse cliente. É uma coisa que a gente sempre tem falado, né? Quais são os pontos de conexão que eu tenho com esse cliente? Para eu fazer um pós-venda assertivo e fazer com que esse cliente me indique para outras pessoas, me indique na roda de família, para eu fazer um pós-vendas no qual eu ativo esse cliente vir comprar mais itens comigo, visto que ele pode ter comprado apenas uma etapa, uma fase da obra, então eu preciso primeiro entender esse cliente. Não adianta eu sair já falando para esse cliente: e aí, você vem comprar, igual eu dei o exemplo anterior, ou muito menos eu mandar uma mensagem para ele que não tenha sinergia e nem transmita a realidade da minha conexão com esse cliente. Então, o que a gente tem como padrão aqui na São Sebastião? A gente tem usado muito no dia a dia, né? Em visita do supervisor, em treinamentos de diretoria, a gente tem falado muito com vocês. A gente tem falado em 3 tipos de clientes, né? O sinestésico, o auditivo, né? E o visual. Então, assim, hoje, na hora que a gente está atendendo o cliente, vocês têm conseguido fazer essa leitura do cliente? Qual o comportamento esse cliente tem em cada um desses perfis definidos aí via PNL? O cliente sinestésico, como ele age? O cliente auditivo, o que ele procura, né? E o cliente que é o visual, para onde ele está olhando durante o atendimento? Então, é muito importante que vocês parem na hora do atendimento e entendam o cliente. Sempre o cliente, ele é o ator principal nesse momento. Por mais que você detenha o conhecimento, por mais que você sabe o produto de forma característica absurda, né? Mas lembra, o ator principal no ato ali da venda e no pós-venda é o cliente, né? Aonde a gente vai entrar um pouco e falar um pouco do cliente que é sinestésico, do cliente que é auditivo, do cliente que é visual, ok? Então, assim, nessa primeira etapa, né, a gente está olhando aí para o cliente sinestésico. O cliente sinestésico é aquele famoso ver com as mãos. Ele precisa colocar a mão no produto para ele sentir a textura. Ele é um cliente físico, totalmente físico. Ele precisa de experiências concretas e práticas. Então vai ser aquele cliente que você vai sempre usar com ele na hora que você estiver ligando para ele, falando a respeito do produto que ele comprou no pós-venda, sempre arremeter com ele o seguinte: e aí, você gostou da textura do produto? E aí, você tá entendendo essa cor? Faz sentido para você? Ela tem um encaixe perfeito com outra cor? O modelo que você escolheu, você viu o peso da peça? Ou você sentiu a leveza desse produto? Porque ele é um cliente que ele precisa colocar a mão
para ele ter ideia concreta de como aquilo está fazendo diferença para ele. Então, para eu ligar para esse cliente sinestésico, a gente pode trabalhar em vários exemplos, mas sempre exemplos na sua fala que remita ao tato, ao contato com o produto, né? ao peso do produto, né? Ou até mesmo se for em caso de tinta, né? Textura, como é a textura do produto ali que passou na parede, para que esse cliente sinta representado e sinta entendido. Porque se você ligar para ele for de um outro perfil, você está falando uma coisa completamente diferente, há grande chance da gente não conseguir fidelizar e esse pós-venda não ser um pós-venda tão efetivo. Então, no momento você tem que relembrar um pouco aí desse cliente, o comportamento dentro dele de loja, as frases que foram ditas por ele, principalmente ditas por ele, para que você entenda que o perfil dele é um cliente sinestésico, né, no qual ele se remeteu, teve que colocar a mão no produto várias vezes, falou a respeito da sujeira, fez teste, jogou água no produto para ver. Aí esse é um cliente totalmente sinestésico, que no dia a dia ele está dentro de loja, mas para eu fazer um pós-venda de qualidade qualificado com ele, é necessário eu entender se ele encaixa nesse perfil sinestésico. Vamos para o segundo tipo de cliente aí da primeira etapa, perfil do cliente, né? A gente vai para o segundo perfil, que é o quê? O cliente auditivo. O cliente auditivo, ele é receptivo à informação, né? Então ele é aguçado aqui na audição dele, então ele guarda muito fala do vendedor, muito do que você falou mediante o atendimento. Então ele sempre vai estar prestando atenção e exemplificando o que ele está entendendo. Então ele sempre vai buscar afirmações, exemplos. Você vai falar assim: é fácil de instalar esse produto. Ele vai falar: não é? É fácil de manusear esse produto. Ele usa muito da audição como afirmação e no qual ele presta atenção em cada detalhe da fala dita pelo vendedor. Então, nesse momento que o vendedor está ali falando para ele sobre a questão do rejunte, da junta de 1 milímetro, ele basicamente nem olha direito para o produto, ele está mais prestando atenção no que você está falando, cada detalhe da negociação, da apresentação, da característica e o benefício do produto, porque ele tem facilidade em captar e gerar interesse através da audição. Então, entenda esse tipo de cliente, ele sempre vai falar com vocês muito atrelado ao que? Ele vai usar muito exemplo auditivo relacionado, ele vai usar memória de referente a alguma música que escutou, ele vai usar em memória algum podcast que ele pode ter escutado, ele vai usar como memória histórias que ele ouviu referente àquele produto, mesmo não vivendo esse produto ainda instalado ou visto instalado, mas ele vai através da audição compactuar aí ao desejo de poder adquirir. Então, atrelado a esse cliente auditivo, né? Como que a gente trabalha ele no pós-venda? Esse cliente, ele é rico em detalhes. Então, quando você estiver ligando para esse cliente, é sempre importante você trazer detalhes da informação, ser claro na mensagem que você queira passar, conseguir atrair a atenção do seu ouvido para aquele momento, porque ele é um cliente que gosta de escutar e ele gosta da clareza, da riqueza de detalhes. Então, se você citar para ele momentos que ele estava na loja, por setor que ele passou, na hora que ele escolheu o produto, o que ele estava pensando, a forma que ele estava direcionando aquele produto dentro de loja, ele vai ser totalmente grato e vai sentir por você realmente uma reciprocidade, ou seja, você prestou atenção tanto nele que gerou um valor para ele absurdo, porque você está lembrando ele através da sua fala, a riqueza que você está trazendo, a importância que você deu a ele naquele atendimento. Então, gente, é muito importante, né, no cliente auditivo você saber falar muito bem, ser detalhista na riqueza de detalhes nessa ligação para que faça o cliente auditivo retornar à loja de forma mais assertiva. Falando do terceiro perfil aí, para a gente acabar essa primeira etapa do módulo, a gente tem um cliente o quê? O cliente visual. O cliente visual é o cliente no qual ele coloca fixação do olhar nas coisas, nos detalhes das coisas. Então é assim, quando você vai ligar para esse tipo de cliente, você vai ter que lembrar o momento que ele estava na loja, aonde a visão dele parou.
O que que ele imaginou naquele ambiente, se a peça que estava vendendo para ele casa com outra, o formato da peça, tamanho, o espaçamento ali da junta, como isso vai ficar visualmente na casa dele. Então, para você abordar esse tipo de cliente, você vai falar muito o quê? Estética, layout, apresentação. Então, você vai trabalhar tudo que é visual, porque esse cliente, para ele, a importância que ele dá é estar atrelada ao visual, ao bonito, à estética, ao momento. Então, a construção do que ele consegue ver. Esse cliente, normalmente, você na hora que ligar para ele para fazer o pós-venda, você pode falar para ele a respeito de fotos de ambiente, mostrar para ele fotos, solicitar que ele te envie fotos, como está ficando, o trabalho do profissional que está executando lá, como está sendo feito, a qualidade do material quando chegou lá para ele. É importante você citar a respeito disso, porque ele é totalmente visual. Então, ele é um cliente crítico ao que vê, porque o que encanta ele é o que ele está vendo. Então é os olhos dele ali, quando ele olha para a peça, é que encanta, é o brilho da peça que encanta ele. Então é um cliente que você consegue demonstrar muito benefício a ele, atrelado ao visual. Ou seja o produto que tem mais brilho, seja o metal que tem um brilho diferente ou mais fosco, seja um vaso sanitário acetinado ou com brilho, seja a qualidade do material referente contra uma luz, seja uma iluminação que você está vendendo para ele. Então ele é um cliente que ele vai estar atrelado muito ao visual. O que faz sentido para esse cliente é totalmente visual. E aí você, na hora que vai ligar para esse cliente, é importante você, no seu discurso, trazer muitas coisas visuais para ele, inclusive nessa conversa ali por telefone, ou seja, mensagem de WhatsApp. Fala bastante com ele sobre imagem, manda foto de ambiente, manda foto de como o piso está na loja ou o produto que ele está comprando está exposto na loja. Peça para ele foto que ele com certeza vai falar, esse é o vendedor, me entendeu muito bem, e aí há grande chance da gente fazer negócio. O segundo módulo é muito importante, a gente para essa segunda etapa, melhor dizendo, é o que? A construção do script. Não há nada mais desagradável do que você receber uma ligação, né, sem ter nexo, sem ter contexto, você receber aquela ligação que a pessoa não sabe o que fala, você não sabe o que fala. Como você é o profissional de alta performance em venda, é sempre importante treinar o que falar. Principalmente ter anotado os principais pontos ali que você deseja falar com o cliente. Por quê? Quando você liga para alguém e fica naquela enrolação, na trava de falar ou até mesmo, putz, acabou de desligar o telefone, não falou tudo o que precisava, essa ligação perde o poder da eficiência dela, que é o quê? É um momento único que eu tenho de fazer você lembrar de mim. Ou seja, é importante a forma de você se apresentar no telefone. Então, se você está ligando para o cliente, né? Muitas vezes o cliente ele não vai ter seu número. Então é importante você se apresentar. Oi, aqui é o Bruno, consultor de vendas de material de construção São Sebastião. Tá lembrado de mim? E começar a conversar com o cliente a partir disso, né? Se apresentando, falando um pouco de você, o que você faz e a empresa que você representa naquele momento, porque é a forma que você tem já de quebrar a barreira com o cliente na primeira objeção, que é o quê? Os 30 primeiros segundos você falando ali com aquele cliente no telefone. Falamos aí o início dessa ligação. E aí, o que você tem que pensar nesse momento que você vai comunicar com o cliente? Vamos para o segundo ponto. Vamos resgatar a história, fazer um storytelling com ele. Ou seja, vou contar a história da compra que ele fez, vou trazer ele para dentro do contexto, quando ele estava na loja, com quem ele estava, o que ele ficou mais aficionado ali na hora da negociação, da venda do produto. Por quê? É a hora de você fazer o encantamento com esse cliente. E lembra, a nossa ligação não pode ser uma ligação qualquer. Por isso a importância do script. Então você faz a sua apresentação, depois você vai contar a história da venda para ele. Que aí você vai ter o gancho para o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto é nada mais nada menos que o quê? É querer mostrar para ele que você é recíproco. Entender como está esse produto na casa dele. Se realmente ele está encantado pelaquela solução que você vendeu. Principalmente,
se você já pode evoluir para uma próxima etapa. Se você fez a sondagem, a pesquisa desse cliente da forma correta dentro da loja, com certeza existem produtos complementares que ele não levou. E se você antecipa isso de forma recíproca, ele vai entender, putz, esse vendedor está antenado a tudo que está acontecendo comigo. Assim, relembrando, né? Vamos lá, você primeiro vai ligar para esse cliente se apresentando, correto? O que você faz, a empresa que você representa. Segundo, vou fazer o storytelling, resgatando a história, o contexto de quando ele estava na loja, para eu fazer com que ele situa na mesma página que você, né? Então, na construção desse script é importante esse primeiro ponto, importante esse segundo ponto, que aí você vai estar falando o que ele estava focado, quem estava com ele e o que realmente você conseguiu prender a atenção dele naquele atendimento, por isso ele resolveu fazer negócio com você. E terceiro, o que você está ligando para ele. O terceiro que eu estou ligando para ele é para poder entender fase de obra e produtos complementares que está no momento de ser ofertado. Ou seja, eu tenho uma condição diferente para você, uma condição especial, e eu sei que você precisa desse produto nesse momento. Esse é o pós-venda que faz o cliente começar a agir, porque ele entende que você é um profissional de vendas, mas que não é um profissional de vendas comum aí do mercado, que só quer apenas vender, empurrar produto. Mas se você é um profissional de vendas que, além de querer vender, né, o que move o negócio, você faz questão de querer entender ele e não empurrar produto, assim como acontece no dia a dia em outros lugares. Tá, construindo um script dentro do que eu falei, anotou tudo, esses 3 pontos, você vai para a execução, né? O poder da ligação, o poder da mensagem. Muitas vezes a gente, quando está escrevendo uma mensagem no WhatsApp, a gente não sabe a forma de fazer o cliente agir. Então, muitas vezes a gente acaba tratando aquele cliente como uma mensagem comum para um amigo, para um familiar, né? Que aí a gente perde toda a técnica de venda e perde todo o reconhecimento do grande profissional que você é. Então, o que é importante nesse momento quando você quer fazer o cliente agir? Você tem que ter metodologia. Então, se você voltar na etapa anterior, que é a criação do script, você vai ver, treinei, preparei, sei os pontos que eu tenho que falar com o cliente. E aí, a partir daí, você vai para a campo, vai à guerra, para poder testar e validar todo o seu conhecimento. Então, como eu faço para esse cliente, né, poder agir? O primeiro ponto que a gente tem que olhar é o incentivo da ação, ou seja, eu tenho que fazer esse cliente querer sair da casa dele e voltar à loja. Se eu conheço esse cliente muito bem, voltando lá na etapa inicial, na primeira que a gente falou, eu fiz uma boa sondagem, uma boa pesquisa, conheço o cliente, eu sei se ele é sinestésico, visual ou auditivo, eu vou trabalhar em cima de dessas 3 características, no qual ele tem tendência a ser maior, e vou fazer o quê? Vou falar com ele sobre a obra, sobre a qualidade do produto que foi vendido, e muitas das vezes nesse momento eu tenho que ser recíproco, sem interesse de vender. Então vou ligar para ele no intuito do quê? Como está a sua obra? Como está os produtos instalados? Você tem foto? Como que está isso aí? Como você teve alguma dificuldade na hora de instalar? Realmente é o que eu te falei. Seu pedreiro está sabendo lidar com esse produto, né? Como ficou o quarto da sua filha, o quarto do seu filho? E o banheiro? O que as visitas têm falado do banheiro que você comprou? Puxa, essa louça que você comprou é louça de lançamento. Então, assim, muitas vezes é você inflar o ego desse cliente para que ele entre no jogo com você, né? A ponto de mostrar como está na casa dele, a forma que está, se realmente ele está conseguindo construir aquele sonho que você começou a montar para ele ali dentro da loja, sobre a forma melhor de montar um ambiente, um projeto desejado, que ele tanto juntou dinheiro para poder comprar. Mas aí que eu vou usar o fazer o cliente agir, né? Tirar o cliente de casa e fazer ele ter ação de entrar nessa ligação com você, ao ponto dele falar, opa, preciso voltar lá e comprar com esse vendedor que me ligou aqui e está me tratando muito diferente. Ele não quer só vender, ele está sendo recíproco comigo. Nesse
momento também eu posso fazer o quê? Encaixar leves ofertas, ou seja, vou pegar e vou falar para o cliente sobre a etapa de obra que ele está entrando. Ah, entrou um produto aqui na promoção e eu lembrei de você. Posso enviar para você os produtos que estão aqui na promoção? Porque faz sentido com aquela primeira compra que você fez. Ou está na etapa que você precisa, né? Agora a gente está entrando na etapa de louças. Estou te enviando algumas louças aqui de modelo, algo que eu consegui negociar, para que você possa olhar aí, né, com calma no celular. Ou até mesmo usar a questão do status. Ó, Bruno, estou te ligando pelo seguinte, o meu gerente quer te conhecer, da última vez que você veio aqui, ele não estava, quer te conhecer, como você vai entrar numa nova etapa de obra, eu fiz questão de colocar o seu nome aqui na lista, porque ele sábado vai estar aqui disponível na loja e gostaria de te conhecer, é legal você vir trazer o seu projeto, trazer sua esposa, sua família, e a gente até revisitar algumas coisas que você escolheu, já aproveitando que nesse final de semana vai ter uma ação especial para alguns clientes. E aí eu lembrei de você porque é justo, você fez um investimento aqui e agora a gente quer continuar essa parceria com você. Então, tem esses discursos que podem ser trabalhados. Eu fazer o cliente ter reciprocidade pelo cliente e fazer ele agir na hora que eu fizesse pós-venda ao ponto dele retornar à loja. E aí vem uma terceira etapa não menos importante, que é o que? A fidelização desse cliente. Se eu consigo tratar esse cliente de forma correta, dar todo o suporte, que a gente sabe que obra tem muito especialista e nenhum especialista, porque o pedreiro é especialista, acaba o engenheiro é especialista, o arquiteto é especialista, tem muito especialista dentro de obra e até o dono da obra acaba virando especialista, só que ninguém tem informação para isso. E o que a gente tem nesse momento? Uma grande oportunidade de fidelizar o cliente. São poucas lojas e poucos profissionais que pegam o telefone e realmente liga para os clientes, mostrando a importância que dá a eles. Então é o momento de você, vendedor de alta performance, pegar o telefone e ligar para esse cliente de forma estruturada, seguindo esse passo a passo que eu coloquei, para que essa ligação vire novos clientes. Ou seja, ele na roda de amigo, final de semana, falando com a família, fale do seu nome ao ponto de te indicar novos clientes e ao ponto dele também, quando precisar comprar alguma coisa, lembrar da nossa loja e lembrar principalmente de você, né, pelo serviço prestado. É isso que tira qualquer vendedor da vala comum e coloca ele um degrau acima, sendo um vendedor referência no que faz. É saber tratar o cliente não somente no tempo que ele está dentro de loja, mas também no tempo que ele está fora de loja, na casa dele, no lar, no trabalho, no qual ele é impactado com o seu poder da ligação, o seu poder do WhatsApp, de trazer ele de volta à loja de uma forma bem direta, mas uma forma que você usa metodologia para isso, não uma forma desorganizada de ligar perguntando como é que tá e aí quando vem fechar, mas sim uma forma consciente de como fazer o cliente agir mediante a essa leitura que você tem dele de PNL, mais método de vendas para fazer você vender mais para o mesmo cliente e principalmente esse cliente indicando novos clientes para você no futuro. Detalhe importante, gente, quando vocês estiverem criando a parte do script ali para fazer contato com o cliente, use e abuse dos gatilhos mentais, tá? Tem 3 gatilhos que dá para usar perfeitamente, né, sobre a leitura do cliente. O primeiro gatilho que você pode usar é o de urgência, né? A promoção de rodapés está acabando, aproveita, que só vai ser essa semana ou só esse final de semana. A prova social, que é o quê? Olha, eu tô te mandando foto aqui de como ficou esses pisos na casa do outro cliente. Olha só, vou te sugerir já para você colocar no seu banheiro também, já que você já comprou a primeira etapa comigo, aqui tá uma sugestão como ficou aquelas peças que você ficou ali encantado naquele momento, mas ainda não comprou. E também vem a questão da escassez, né? Compre, o estoque está limitado, aproveita essa condição. Então dá para você trabalhar muito bem esses 3 gatilhos mentais na forma de trazer esse cliente de volta ao jogo, na ligação, na construção do script. Não ligue para o cliente se você não sabe. Crie um script antes, coloque pontos importantes, pontos de conexão, defina se o cliente é auditivo, sinestésico ou visual, para que a sua ligação fique uma ligação mais rica, né? E, gente,
É importante aqui, para a gente finalizando aqui esse módulo, né? Essas 3 etapas, é importante. O que eu, como vendedor, espero, né? Quando eu estou fazendo pós-venda? Você só não vai melhorar a satisfação do cliente, mas como também aumentar a probabilidade de fazer novas vendas para esse cliente. Só que é importante, conheça seu cliente, construa o script, né? E faça ligações com poder maior para você poder fidelizar esse cliente e expandir essa sua base de clientes, seja o cliente de uma nova compra após o seu pós-venda, ou seja, o cliente que vai indicar novos clientes para você. Muito obrigado a todos, até mais.